E é isso aí, pessoal. Então, uma excelente sexta-feira para todo mundo. Sextou bem gostoso. A gente aqui no bunker juntos, né? Vamos bater aquele papo de novo. Tem muita coisa para ser dita aqui nessa tarde de sexta-feira. Olha, ontem foi feriado, mas hoje tá aquele dia da calmaria, tranquilo, uma peronomútil. Olha, vamos comentar porque tem bastante coisa de fato acontecendo. E eu queria chamar a atenção para dois fatos, né? Um deles eu vou falar no final, que foi minha participação ontem lá no Grow Podcast, lá do Hugo, lá do Marco, e foi muito legal. A gente vai bater, depois eu vou mostrar para vocês como é que faz para acessá-la. Mas antes disso eu quero também falar de algumas coisas, né? Que a primeira delas é que a gente está trabalhando bastante aqui no site do Bunker, né? Para trazer as notícias escritas e trazer as informações com melhor qualidade, tudo autoral nosso, né? Copiado de um site, colado no outro, não. E dá bastante trabalho, não? É o projeto que atualmente é o nosso maior empenho aqui no Bunker. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, essa matéria que ela tá lá no site do Bunker, né? Pessoal, visita lá, né? A gente, juntos, somos mais fortes, somos indestrutíveis. Senado, né? Sem participação popular, não há democracia. Olha que interessante, né? A foto lá do 7 de setembro vazio, né? Isso é interessantíssimo. Para comemorar o dia 8, para comemorar o Dia da Fotografia, o site oficial do Senado Federal publicou um texto do repórter Anderson Vieira, acompanhado de imagens que registram diversos momentos importantes da política nacional. Segundo escreveu Vieira em agosto, né, quem abre a Constituição já descobre em seu primeiro artigo que todo o poder emana do povo, que pode exercê-lo diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. Significa dizer que participação popular não há, sem participação popular não há democracia. Quer dizer, o que eu estava brincando e falando, né? Democracia sem povo, né? O que eles estão fazendo hoje. Então o repórter, lá, o jornalista que está dentro do Senado, ele tá comemorando uma coisa que é só para a turma deles lá, né? Ele afirma que após a pandemia o povo se reaproximou dos congressistas, né? O fim da pandemia, a retomada do acesso direto, pleno às dependências das duas casas do parlamento, reaproximaram a população de senadores e deputados. Olha, eu não vou dizer que não reaproximaram, eu queria saber muito bem, o que eu queria saber com mais precisão é o que ele entende por reaproximação, porque o que eu entendo hoje é que os senadores e deputados continuam inacessíveis até para nós que somos jornalistas. A pessoa que quer hoje, né? Ela hoje, nesse momento, ela quer falar com o deputado, falar com o senador, ela entra lá no site do Senado, no site da Câmara, acessa a página do senador e vai ver lá os telefones do gabinete do sujeito. Liga no gabinete, algum assessor vai atender, mas não vai conseguir falar com o deputado, não vai conseguir falar com o senador. Isso é uma coisa que é terrível. Para nós que somos jornalistas, às vezes nem o assessor de imprensa atende. O assessor de imprensa às vezes fala, deu horário aqui, 17 horas, fui embora, não sei o que. Quer dizer, é justo até a página 9, né? A gente sabe que o jornalismo ele é uma profissão que, assim, a notícia é na hora que ela acontecer, não tem muito horário, né? Mas vamos dizer que, não, vamos respeitar o horário dos caras. Tá, vamos respeitar o horário dos caras, não tem nenhum problema, concordo com isso daí, até certo ponto, mas, e aí eu digo, mas, né, eu não sei, de fato, repito, não sei o que ele quer dizer com reaproximar. O Senado e a Câmara eles continuam muito distantes do cidadão. E você pode ver isso porque no dia da fotografia eles comemoram isso daí, né? Ao mesmo tempo dizendo que não existe democracia sem povo. E falando de democracia e comemorando jornalistas, no momento no qual jornalistas estão presos por não concordarem com a esquerda e junto, quer dizer, você tem inúmeras histórias, eu falei bastante sobre isso ontem lá no podcast, e ao mesmo tempo você vê um 7 de setembro esvaziado, quer dizer, o povo não foi. Em outras palavras, eles têm consciência de que não se trata de uma democracia. Não se trata de uma democracia. A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco, mas antes disso vamos falar de uma coisa. Falando em não se trata de uma democracia, eu gostaria muito de saber a opinião do repórter do Senado sobre esse tipo de notícia aqui, ó.
Isso daqui é verdade, tá lá na imprensa, é verdade mesmo. O valor que Lula gastou apenas com a visita do Maduro ao Brasil. Lula gastou 78 mil reais com a visita do ditador Nicolás Maduro ao Brasil. O encontro ocorreu no final de maio. A informação consta de um pedido de informação apresentado pelo deputado Zé Trovão, né, do PL de Santa Catarina. Segundo o governo federal, os gastos foram específicos com logística e segurança do presidente da Venezuela. Maduro é alvo de uma investigação no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. No comunicado assinado pelo ministro Mauro Vieira, esse aspecto não compromete as relações do país com outras nações. A visita do chefe ao Brasil do chefe de Estado de um país cuja situação é objeto de investigação no âmbito do TPI não enseja violação de obrigações internacionais assumidas pelo Brasil. Não enseja, mas ensaia. Né? Não enseja, mas ensaia. Demonstra a linha que o Brasil está indo. Isso não depende da opinião do cara. Agora, o fato é o seguinte, né? O Maduro, né? O Lula gastou com o Maduro aí quase 80 mil reais num dia, né? Sendo que o cidadão tá ficando sem emprego, ele não ganha 80 mil reais num ano, né? E o Maduro tá aí. Quer dizer, essa é a pergunta que eu venho fazendo há muito tempo, sabe? Qual é o pobre que o PT está beneficiando? Por favor, eu quero saber, qual é o pobre? Por acaso o ditador Maduro é um cara pobre? Né? Quer dizer assim, primeiro que o lugar do Maduro é na cadeia. Tá na cadeia. Por tudo que ele tem feito, tem que responder ainda por muita coisa. Crimes contra a humanidade. E tá aí sendo aplaudido pelo Lula. Porque o Lula acha bonito o que tá acontecendo na Venezuela. Essa que é a verdade. Vê se ele critica o Ortega. Né? Fala que lá a igreja que ele tá mandando prender e fechar, perseguindo os cristãos lá, é disputa política. Não é, cara, não é. E mesmo que fosse, a solução numa democracia não é essa. Né? Ou seja, se ele não critica é porque concorda. Né? Tá aí. Agora, voltando ao site do Bunker aqui, Rogério Marinho critica a decisão de Toffoli, democracia relativa. Né? O senador Rogério Marinho criticou na quarta-feira, né, anteontem, a decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal que anulou as provas da Lava Jato contra o presidente Lula. No X, antigo Twitter, o congressista afirmou que se trata de revisionismo histórico e que o ato magistrado deseduca as futuras gerações, né? Disse ele assim, né? Viramos a pátria das narrativas e da democracia relativa. Precisamos resistir, né? Então ele publicou isso daqui junto com o vídeo. Eu consegui, junto à assessoria de imprensa do senador, eu consegui o vídeo. Eu vou passar aqui para vocês, porque são poucos os senadores que têm um serviço de assessoria de imprensa que de fato está conseguindo cumprir a função. Né? Muita gente você liga lá, você não consegue falar com eles. Mas a do Rogério Marinho, tem alguns senadores, alguns deputados que a gente liga lá, a gente consegue sim. Eu vou botar aqui o vídeo do Rogério Marinho, que a gente conseguiu, para vocês assistirem o que disse o senador. Olá, hoje é 6 de setembro de 2023. Nós acordamos hoje com a notícia de que o ministro Toffoli, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, anula todas as provas do acordo de leniência feito pela Odebrecht. Esse acordo nos permitiu descortinar o maior escândalo de corrupção da história moderna do nosso país. Mais de 6 bilhões de reais foram devolvidos por diferentes instâncias de funcionários públicos e empresários, né, que foram abarcados por essa investigação, que inclusive foi validada com sentenças condenatórias em diferentes instâncias judiciais. O ministro alega questões técnicas de que os acordos internacionais que foram celebrados para permitir a obtenção de provas eram espúrios, ou seja, ilegais, e por isso mesmo toda essa questão probatória não deve ser levada em consideração. Decisão judicial se cumpre, mas nos cabe como cidadão, como homem público, lamentar. Qual é o exemplo que queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que vivem no Brasil? O crime compensa? A corrupção deve ser realmente um mal endêmico e tolerado dentro da sociedade? Pessoas públicas estão acima do bem e do mal. Os poderosos sempre vencem.
Nós não podemos aceitar situações como essa de forma resignada. O fato inquestionável é que a Petrobras se tornou a empresa mais endividada do mundo ao final de 2015. O que aconteceu no Brasil recente não pode ser apagado apenas com uma decisão judicial. Nós temos que continuar lutando contra a corrupção, contra o aparelhamento da máquina pública, com uma forma perversa com que essa situação tem sido banalizada em nosso país. Eu espero, sinceramente, que no futuro nós tenhamos a condição de trazermos a indignação da população na hora de escolhermos os nossos representantes. E todos nós temos a responsabilidade, né, de incutirmos nas gerações futuras e principalmente no Brasil da atualidade, de que o crime não compensa, né, de que valores éticos e morais são importantes e que o Estado deve servir ao Brasil e não servir a um grupo político ou uma corporação. É essa a nossa luta e é essa a nossa indignação. Um forte abraço e contem com o nosso mandato. Muito bem, tá então o Rogério Marinho dizendo contem com o nosso mandato, né? Falando com a população, para as pessoas que vão assistir o vídeo dele. Agora, uma coisa é certa, uma coisa muito certa, eu gostaria muito de saber, de verdade, eu gostaria muito de saber o seguinte. Olha, o Rogério Marinho está se colocando à disposição, o que é muito bom, né? Ele fez uma crítica, agora, enquanto senador, enquanto homem do Senado, eu gostaria de saber se ele vai tomar alguma atitude além da fala, além da crítica, né? O Rogério Marinho está exercendo a parte dele, que é parlar, que é falar, por isso se chama parlamento, lá você parla, você fala, né? Só que não é só isso, tem uma série de instrumentos jurídicos lá, né? O requerimento de informação, você faz um requerimento de informação, o parlamentar faz um requerimento de informação para os ministros, né, tanto do judiciário quanto do executivo, e eles têm que responder aquilo ali num prazo de 30 dias, e se eles não responderem o requerimento de informação ou derem informações faltas, é motivo para acioná-los por crime de responsabilidade e derrubá-los. Então, quer dizer, instrumento jurídico, tem também o chamado PFC na Câmara e PFS no Senado, né? Pedido de fiscalização da Câmara e pedido de fiscalização do Senado. Olha, você não pode, não tem como. A diferença do PFC para o requerimento de informação é que o PFC e o PFS, os pedidos de fiscalização, eles precisam ser votados e aprovados numa comissão. Você tem também lá as comissões, né, principalmente a Comissão de Ordem Econômica, que podem cobrar dos ministros do Executivo e do Judiciário os gastos. Fala, fulano, é o seguinte, eu quero saber onde é que foi esse dinheiro. Né? Então, quer dizer, instrumento jurídico para fazer valer o mandato não falta. Não falta. Né? Falar é parte do trabalho. Agora, além de falar, a gente quer saber se algo será feito. Então a gente vai seguir aqui essa cobrança. Eu vou continuar fazendo contra todos, sobretudo o povo da direita, porque o pessoal votou, né, esperando que esse tipo de coisa aconteça. Nosso dever aqui, enquanto jornalismo e enquanto cidadão também, é cobrar mesmo, tá? Quem não gostar, sinto muito. A gente permanece fazendo nosso trabalho. Agora vamos lá, vamos bater esse papo aqui. Aqui temos uma aqui do seu Geraldo Alckmin. Lembra que eu falei na última vez? Onde tem fumaça, tem fogo. E olha lá, fogo no parquinho. Após a ausência de Lula e várias mortes, Alckmin decide tomar atitude sobre catástrofe no Rio Grande do Sul. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, convocou reunião com ministros do governo na manhã de sexta-feira, 8 de setembro, em Brasília, no caso hoje, para debater a nova ajuda federal ao Rio Grande do Sul. O estado foi afetado por um ciclone extratropical que já matou ao menos 42 pessoas nos últimos dias. Participam da reunião com Alckmin os ministros José Múcio, da Defesa, Nízia Trindade, da Saúde, Walter Góes, do Integração e Desenvolvimento Regional, e Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Paulo Pimenta, da SECOM, além de representantes das pastas da Agricultura e de Cidades e Casa Civil.
Alckmin também decidiu ir pessoalmente ao Rio Grande do Sul no domingo, dia 10, né, no próximo domingo, e a viagem será uma resposta às críticas ao presidente Lula, que viajou para uma reunião no G20, na Índia, sem ter visitado as regiões gaúchas atingidas pelas fortes chuvas. Né? Aqui tem um ponto de estratégia política óbvio, né? Já temos uma catástrofe numa região do Rio Grande do Sul atingida por um temporal, 42 mortes, né? Tudo aquilo ali acontecendo no Rio Grande do Sul, e o Lula com medo. O Lula, como eu falei, em agosto começava o inferno do Lula e permaneço dizendo, o Lula já está vivendo o inferno dele em direção ao cume do monte. Tá? Ele ainda não chegou lá em cima, não. Agora, ele está vendo esse tipo de demonstração de fraqueza dessa vez, quer dizer, ele não foi até a tragédia no Rio Grande do Sul, por quê? Porque ele sabe que lá ele não é bem-vindo. E ele quer evitar as vaias, porque as vaias, o dinheiro que ele paga para a imprensa, não compra. Então, ele chega lá e fala assim, paguei para o pessoal da Globo, da Folha, do Estadão, corruptos, né, jornalistas corruptos, falarem bem de mim. Ih, cara, não tá dando certo. Por que não tá dando certo? Porque o povo não tá recebendo nada, não vai receber nada, só tá se dando mal. E não vai, a mídia não tem como dizer que o povo tá falando bem quando não tem ninguém falando bem do cara. Aí ele fica com medo, não vai até a tragédia. Ih, cara, preciso viajar com a Janja pra torrar um milhãozinho num hotel de luxo. E o povo que se dane, já morreu 42, dane-se. Aí o Alckmin vira e fala, não, vamos criticar o patrão. Eu vou lá e vai ficar tudo um chuchuzinho, né? E aí o Alckmin vai. Aí o Alckmin pegou e falou, não, deixa que eu tomo a frente. O problema do Lula, e o que ferra muito ele, o que vai ferrar ele agora, principalmente em 24, que tá fazendo ele perder espaço para figuras da esquerda, como Randolph e como Flávio Dino, é que ele não pega o boi pelo chifre, ele não compra a briga. Ele não compra a briga. Na hora que alguém vai lá e compra a briga, ele fica incomodado. Agora o Alckmin está comprando essa briga. O Alckmin está comprando essa briga por ele. Só que a marca de fraqueza dele, de quem foge do problema, tá nítida. Isso daqui é uma marca indelével. Ele não vai conseguir apagar isso daqui mais e tá todo mundo percebendo. Sabe aquela história, o rei está nu? É isso que está acontecendo. E depois, para além disso, né, quer dizer que vai pesar nele em 2024, porque a classe política está olhando e falando, é covarde. O Bolsonaro iria. Né? Ele já está falando assim, sabe, companheiro, eu falei pro pessoal lá da militância que é tudo um bando de bobo, que eles acreditam tudo em mim. Mas na hora do pau eu sou o primeiro a correr, sabe? Vou tomar uma canjibrina lá na Europa. Ô, irmão, tá todo mundo vendo, o rei está nu, cara, o cara tá com medo, essa que é a verdade, o sujeito está morrendo de medo. Se fosse o Flávio Dino, ele não é bem-vindo lá, mas ele iria. Se fosse o Randolph, ele não é bem-vindo lá, ele iria. E eu tô falando esses dois nomes porque são os concorrentes diretos, os nomes da esquerda são concorrentes diretos do Lula e do PT ali em 2026. São nomes que estão se preparando, criando seu terreno aí para tentar um voo mais alto do que tem atualmente, né? Então tá aí, você tá vendo essas coisas acontecendo e o Alckmin tá olhando e falando, ó Lula, você tá com medo, eu vou. Essa é a pior coisa que pode acontecer para um homem, tá? É um outro homem fazer a função dele. O cara chegar e falar assim, você tá com medo? Cara, deixa que eu vou, você tá com muito medinho? Eu vou lá para você. Essa daqui eu vou trazer agora um fato que eu quando vi essas coisas aqui, eu fiquei pensando, eu falei, pô, cara, será que eu tô vendo certo mesmo? Será que isso tá acontecendo mesmo ou será que eu tô muito louco? Né? Olha aqui, eu vou botar para você aí, pra gente falar junto desse negócio, porque eu mesmo fiquei embasbacado. Olha aí. Redes sociais de Ottoni de Paula são liberadas por Alexandre de Moraes. Olha que interessante. Então quer dizer que ele alcançou misericórdia do imperador. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberou no último dia 23 as redes do deputado federal Ottoni de Paula, né, do MDB carioca, que estava com os perfis bloqueados desde agosto de 2021 por publicar conteúdos falsos sobre o 7 de setembro daquele ano. No entanto, Moraes decidiu que Ottoni seria multado em 10 mil por dia se publicar ou compartilhar fake news.
Olha que interessante, né? Os editores da sociedade. É o tipo de notícia absurda, que só, não é só o Brasil é a Coreia do Norte que tem. A liberação das redes sociais do deputado ocorre em meio ao seu interesse em disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Apesar de ser do MDB, o Tony já decidiu que vai levar alguns nomes de mulheres para ocupar o posto de vice na chapa do senador Flávio. Uma das cotadas... Bom, tudo bem, aí ele já está falando de dados técnicos, mas o papo é o seguinte, o Otônio de Paula está discutindo como parlamentar, como deputado federal, ele está lá dentro, confirmando o que o Bunker disse aqui, o Otônio de Paula está lá discutindo, junto com o Flávio, que é senador, discutindo, lá dentro eles estão preocupados, buscando espaços nas prefeituras, né? A gente avisou aqui no Bunker que isso ia acontecer. Não se fala em outra coisa no Congresso até agosto do ano que vem. O pessoal vai passar, tem reforma tributária, tem isso aqui, tá? Cara, volta aí e vê o que você quer fazer. O que eu preciso resolver agora é a eleição do ano que vem. Tá? E até agosto do ano que vem vai ser assim. É assim que as coisas funcionam. Sempre de véspera de eleição, quer dizer, uma vez a cada 2 anos, é assim que funciona. O país, politicamente, o país dá uma parada, dá uma pausa, dá uma pisada no freio para falar de eleição. E fica 1 ano falando isso daqui. Agora, lá dentro tá acirrado, né? Você pode ver que o pessoal da direita está se articulando bem para conseguir alguma coisa no ano que vem. Só que essa notícia aqui, é claro, tem aquele comentário óbvio para além da análise, que é assim, pô, então quer dizer que o Otônio de Paula alcançou misericórdia do imperador? Porque o Alexandre de Moraes liberou as redes sociais de um parlamentar, contanto que ele não fale o que ele não gosta. Fake news. O que é fake news? Não existe a definição de fake news no sentido jurídico. Não, essa discussão está muito longe de acabar, né? Então, vamos prosseguir, né? Esse tipo de coisa, quer dizer, que democracia é essa que um parlamentar não pode falar? Agora, a esquerda está nadando de braçada. Essa daqui está falando. Olha essa parlamentar aqui, ó. Ela está falando, né? Olha lá, ó. Aí, deixa eu botar aqui. Deputado esquerdista diz que crianças trans existem e deputados reagem, né? Com gritos de crianças trans não existem, os parlamentares conservadores protestaram nesta terça-feira, 5, no caso terça-feira agora, contra uma declaração da deputada federal Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul. A fala aconteceu durante uma sessão na Comissão de Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. Na ocasião, a congressista defendeu a comunidade LGBTQIA+, integral, raiz de 3 aqui, né? Afirmou que crianças trans existem. Na sequência, um parlamentar que não aparece nas imagens da TV da Câmara interrompeu a deputada bradando: "Deixe as nossas crianças em paz." Após essa manifestação, os deputados Marco Feliciano, pastor Sargento Isidoro, Messias Donato, Éder Mauro também protestaram contra a afirmação de Dayana. A comissão discutiu o projeto de lei 580 de 2007, de autoria do falecido deputado federal Clodovil Hernandes, sobre o casamento homoafetivo. Então tá aqui, né? Deixa eu ver se eu rolo o vídeo dela, se eu consigo colocar, pra gente ouvir um pouco a farândula aqui. Segundo e não menos importante, as crianças trans, elas existem. Me desculpe, senhor presidente, mas um movimento que acredita que um serzinho de 16 anos de idade que comete um latrocínio, um homicídio, estupro, ele não pode ser responsabilizado pelo seu crime, mas vem aqui defender que uma criança de 12, 13, 14 anos faça uma cirurgia irreversível. A pessoa que defende isso é um hipócrita. Bom, nem vou continuar, porque já deu para entender a treta, tá? Já deu para entender a treta. O que eu acho é um pouco mais pesado do que se manifestou ali o deputado André Fernandes, né, do Ceará. A gente viu ele se manifestando ali, o parlamento em tese está lá para isso mesmo, até que o Moraes ou algum ministro do Supremo decida mudar, que não é para isso, né? Se é que já não mudou. Agora, o que está sendo discutido ali dentro, quer dizer, ele mostrou uma contradição de termos, que eu acho num escalão menor. O que eu gostaria realmente de saber de toda essa gente é o seguinte: quando você começa a falar de opção sexual,
Você está falando de pessoas que já estão com o seu corpo formado, pronto para atividade sexual, atividade reprodutiva. As crianças não estão ainda com seus hormônios formados, não estão com o seu corpo formado. As crianças não estão prontas para a atividade sexual. Então, as crianças não estão prontas. Não adianta, o sujeito que falar que quer isso, ele é doente mental. O cara que fala que é isso daqui, ele tem um problema muito sério. Ele é pervertido. O cara é perverso. Está fazendo uma maldade brutal com as crianças. E quando a pessoa diz assim, olha, a criança trans existe. Foi como a criança trans existe se a criança não tem desejo sexual? A criança não tem os hormônios. O mundo dela é outro mundo. O mundo do moleque é o mundo do caminhão, do videogame, do amiguinho da escola, do não sei o quê. Do pipa. O mundo da menina é o mundo da boneca, é o mundo das amiguinhas, é o mundo sabe, é o mundo infantil. Por que está dizendo crianças trans existem? Com qual criança essas pessoas estão falando que esteja falando a respeito de manter relações sexuais para dizer que a criança é trans? Isso tem nome, não tem não? Isso tem nome, não tem não? Tem uma figura penal para isso, não tem? Então, este tipo de coisa que eu queria saber, de quem é o interesse nesse tipo de coisa? De quem é o interesse? Porque chegar lá gritando crianças trans existem, com uma bandeira, tem uma figura de linguagem, né, que ameniza. Você chega lá e fala assim, não, não é tudo isso, não. É criança trans. Como criança trans? Você está falando de criança tendo relação sexual, é isso que você está dizendo. E uma deputada falando isso, um parlamentar falando isso. O pessoal ali falando, que o André Fernandes falou, pô, mas ele não tem isso, mas tem aquilo, quer dizer, é uma contradição de termos, mas o ponto nevrálgico é esse aqui mesmo. Pô, os caras estão falando de relação sexual com criança. O mundo dela é outro. Quem que tá pervertendo a criança? Esse tipo de coisa que eu quero saber. E que eu não vi nenhum parlamentar perguntar, né? A gente do jornalismo vai acabar perguntando isso daqui. Bom, o papo é o seguinte, pessoal. Então tá aqui, né? Esse é o questionamento que eu realmente queria ver sendo feito, tá? Agora vamos falando, né? No Alckmin, lembra que a gente falou agora há pouco do seu Geraldo Alckmin e a demonstração de fraqueza do Lula? Tá aqui, ó. Né? O tiro só sai pela culatra. Os gastos com hotel de luxo para Lula e Janja na Índia. Tá aí, ó que legal. E pronto, né? Olha o comunismo bom aí, né? Como diria a Margaret Thatcher, o comunismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. A hospedagem do presidente Lula e da primeira dama Janja no hotel de luxo Taj Palace, em Nova Delhi, custou quase 2 milhões aos pagadores de impostos. Uma comitiva cujos nomes ainda não foram divulgados acompanha o casal. Olha aí, né? Tá aí. Além das diárias, o governo federal pagou cerca de 330 mil para alugar salas de apoio no local, geralmente usadas para coletivas de imprensa, encontros reservados entre autoridades, ou espaço de trabalho para quem acompanha o chefe do executivo na viagem. Olha a fachada do hotel aqui, eu não tenho como colocar na tela maior, mas está aqui, em Nova Delhi, né? Hotel de luxo, Taj Palace. Aí que beleza. Por hora não se sabe quanto o executivo gastou com intérpretes, seguranças e carros. O petista chegará à capital da Índia, 12h15, no horário de Brasília, nessa sexta-feira, dia 8, para participar da 18ª cúpula do G20, que ocorre amanhã e termina no domingo. Ao fim do evento, o Brasil assumirá a presidência do bloco com duração de 1º de dezembro de 23 até novembro de 24. Lula e Janja devem voltar de viagem na segunda-feira. Nos primeiros 8 meses de seu terceiro mandato, Lula viajou para 19 países, portanto superou seus sucessores, né, de tours fora do Brasil. Conforme o mais recente levantamento pelo site Poder 360, os passeios do petista no estrangeiro já custaram 25 milhões. O montante, contudo, não inclui traslados feitos pela Força Aérea Brasileira, quer dizer que é mais uma grana, né? Que os aviões da Força Aérea não levantam voos de graça, né? Para eles não é gratuito, o combustível não sai de graça, as pistas de pouso, etc. Nada disso sai de graça para eles, eles têm que arcar com custo, né?
Então, assim, tá aí, né? O seu Lula, então, em hotel de luxo com a Janja, né? Tá aí, lá na Índia. Você vendo, nos hotéis mais caros, aquela somatória estratosférica, aquela maluquice toda acontecendo. Eu não tenho nem nome para dar pra esse tipo de coisa, porque eu tenho nojo, pra ser bem sincero. Enquanto você vê aqui que ele foi agora fazer mais uma viagem, enquanto o povo sofre com 42 mortes lá no Rio Grande do Sul com fortes chuvas. Essa é a preocupação do presidente que ama os pobres, tá? Essa que é a verdade. Agora, falando nisso, como se não bastasse, tem mais esse tapa, tem mais esse tapa na cara do cidadão. Olha aí. Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da União que empresas punidas na Lava Jato após acordo da Odebrecht sejam reabilitadas. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu nesta sexta-feira, 8, que a Corte reabilite empresas e identifique todos os processos internos que tenha sido aplicada a penalidade da declaração de idoneidade para licitar com a administração pública. Quer dizer o seguinte, as empresas que foram condenadas lá na Lava Jato vão poder voltar a passar de licitação pública. Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Nós estamos ficando loucos, né? Os caras falaram assim, não, cara, é o seguinte, vocês estão sendo punidas por corrupção, mas não serão mais. Porque o Toffoli disse que isso não é corrupção, ele anulou as provas. A Lava Jato chegou lá e caguetou a parada. O Palocci chegou lá e caguetou a parada. Os caras pegaram o Eduardo Paes no telefone e falaram com o Lula, Lula, aquele teu sítio de Atibaia, cara, tá num lugar muito mal, muito feio, muito ruimzão. Depois foi até na TV pedir desculpa, na maior cara de pau. Falou, pessoal, eu sacaneei uma cidade aqui do Rio, comparando, mas era brincadeirinha, tá? Não tenho nada contra vocês, não. Quer dizer, o cara tá dizendo que o sítio era do Lula. E o Toffoli chegou lá e falou assim, não dá pra admitir essas provas aqui. É o amigo do amigo de meu pai, né? Então o Brasil virou essa zona. Essa que é a verdade, ok? Né? E tá aí, agora as empresas vão poder voltar, né? Vai cair a punição dessas empresas, elas vão ser reabilitadas, né? E o pessoal chama isso daqui de justiça. Tá certo, beleza. Tá bom, parabéns, né? Eu gostaria muito de saber aqui que livros, como por exemplo o livro da Malu Gaspar, depois eu vou trazer aqui, né? Falando da Lava Jato, etc. Queria saber muito como é que vai ficar esse pessoal que tava batendo. E agora, né? Vocês são fake news? Tem que explicar, né? Porque se é o pessoal da direita, tem Polícia Federal chutando a porta. Estamos num país onde a isonomia já acabou há muito tempo, a violação de consciência, intimidação contra o pessoal da direita já é praxe. Está normalizado. Vamos passar para essa daqui, ó. Quer dizer, para um evento vazio ainda, né? Sempre vamos lembrar isso. Esse fiasco que foi, Lula aumenta em 150% gasto com o desfile do 7 de setembro e nem assim formou, né? O governo do presidente Luiz Inácio gastou mais de 3 milhões na contratação de empresa que vai fazer a montagem da organização do desfile, que fez no caso, né? O valor é 150% superior ao despedido por Bolsonaro em seu primeiro ano de mandato. Quer dizer, o Bolsonaro gastou 150 vezes menos do que isso. Em 2019, o governo federal pagou 971 mil, né? Hoje seria 1,2 milhão. A vencedora da licitação que realizou o primeiro desfile cívico-militar. Lula pagará à mesma empresa que ganhou a licitação 1,8 milhão a mais do que ela recebeu em 4 anos. O jornal Estado de São Paulo informa que o valor desembolsado por Lula pode ser ainda maior, já que o Palácio do Planalto chegou a estimar o gasto em 6,8 milhões, somente com a contratação do serviço de montagem de arquibancadas, instalação de banheiros químicos e outros itens do evento. Além do pagamento pela estrutura, o governo ainda vai gastar com o pagamento de diárias aos militares. Opa, os militares estão levando uma bolada, é isso? Segundo o Estadão, no 7 de setembro do ano passado, somente o Ministério da Defesa gastou 8,4 milhões. Lula quer desvincular
Bolsonaro do 7 de setembro. Deu certo, sim. Tá indo muito bem, tá? O que ele conseguiu foi se desvincular ele mesmo do 7 de setembro e conseguiu foi desvincular as Forças Armadas do 7 de setembro, né? Forças Armadas tá aí. O papo é o seguinte, cara, bota as Forças Armadas pra pintar guia, que é o que eles estão sabendo fazer, se é que estão sabendo fazer, né? Vamos falar bem da verdade mesmo, tá? Bem da verdade. É difícil dizer isso, mas nós estamos dizendo porque é necessário, tá? Quer entender? Entende. Não quer entender? Continua assim, porque essa é a verdade. Agora, esse gasto, se fosse no tempo do Bolsonaro, os ministros estavam lá com requerimento de informação. Os ministros não, os deputados na Câmara estavam lá com requerimento de informação. Os senadores estavam com requerimento de informação. Pedido de fiscalização da Câmara, pedido de fiscalização do Senado. Vai ter comissão de orçamento, vai chamar os caras aqui para se explicar. Você tá vendo alguma coisa? Não. Aí o pessoal da direita vai falar, não é para criticar. É para criticar. É para criticar. Lê meus lábios. É para criticar. É para criticar. É para chamar na chincha, cara. Uma informação escandalosa dessas. Vai fazer o quê? O pessoal vai tomar a tribuna lá e ficar falando, nossa, ele gastou muito, olha que vergonha. É legal, não, tem que chamar. Mas chamou da outra vez, vai chamar a cada vez que acontecer. Uma por uma. Ou sai, ou abandona o mandato. Fala, não é pra mim, e sai. Tá aí pra enfrentar uma corja de bandido mesmo. Se não quiser, sai fora. É assim que funciona, tá? Não tem... Olha, chega de homem fraco nesse país. Chega de gente fraca, chega de gente chorona. Um aí lambendo a ferida do outro aí dentro da Câmara, dentro do Senado. Que negócio é esse? Nós somos uns coitados, a imprensa falou mal. A imprensa vai falar mal. A imprensa tá aí pra criticar mesmo. Agora esquece que a imprensa tá falando, vai fazer o certo, que a imprensa fala bem. Pô, pelo amor de Deus. Então já chega. Bando de fraco. O Brasil só tem homem fraco no poder, só tem homem... O que é isso? Só tem homem e mulher fraca. Salva uma meia dúzia. O pessoal que não precisava estar ouvindo isso, me desculpa. Mas o pessoal tem gente ali que é muito fraco. Qualquer crítica, o cara tá chorando no banheiro. Pelo amor de Deus, falando de mim, cara, que maldade. Vai tomar banho, cara, age certo. Tem que agir certo, tem que agir mesmo, vai ser cobrado mesmo. E é isso aí, não gostou, sai fora. Sabe, acabou esse tempo, não tem mais, estão implantando o comunismo no Brasil, você não tá vendo? Que é isso? A gente tem que falar, viu, pessoal? Essas coisas têm que ser ditas mesmo. Em defesa da democracia. Sem jornalismo não tem democracia. Acabou. O jornalismo é ferramenta essencial da democracia. Tá aí, vamos lá. Mais uma aqui, né? Essa daqui é um anúncio muito cruel, tá? Rombo. Poupança perde 10 bilhões em agosto, segundo o maior volume de saques da história para o mês. Olha isso daqui, né? A caderneta de poupança registrou um novo resultado negativo em agosto, com retiradas de 10 bilhões, né, acima do valor de depósitos efetuados. Trata-se do segundo pior desempenho da aplicação para o mês na história. Na história, tá? Não é para esse mês, é para a história. De acordo com os dados publicados nessa sexta-feira, no caso hoje, pelo Banco Central, foram sacados 331 bilhões e alocados 321. Olha só, o pessoal sacou 331 bi, mas depositou 321 só. Quer dizer, o pessoal está tirando dinheiro das poupanças, né, com medo do que vai acontecer na economia brasileira. Na aplicação preferida dos brasileiros ao longo do mês passado. A perda é a segunda maior apurada para o mês desde o início da série histórica de 1995. O resultado é melhor apenas do que o registrado no mesmo período no ano passado. No ano passado, as retiradas superaram 22 bi. O pessoal está com medo da gestão Lula, né? As pessoas estão tirando dinheiro das poupanças porque sabe-se lá o que esse cara vai fazer, tá? Quer dizer, isso que eu estou falando não é do ponto de vista, implantação disso, daquilo. Não. As pessoas estão olhando e falam, cara, eu não confio nesse cara. As pessoas têm poupança, vai lá, tira o dinheiro, fala, não vou deixar aqui. Alguns vão comprar em dólar e depositar em contas no exterior.
outros vão comprar em fundos imobiliários, em fundos de investimento, em renda fixa, em renda variável, vão fazer suas aplicações, mas não vou deixar ali. Não vou deixar, não sei o que vai acontecer, cara. Não sei o que vai acontecer. Não sei se eu vou comprar um imóvel para me garantir, não sei. Agora, não estou confiando na economia do seu Luiz Inácio. Qual é a ideia, em boa parte do tempo, a ideia da poupança e de alguns produtos bancários, né? É o seguinte, é que a inflação ela sempre acontece. Né? A inflação é uma coisa, é um fenômeno humano que você vê na economia. As coisas vão ficando mais bem elaboradas, né? Tudo que você faz da primeira vez, tudo que você faz pela primeira vez, você não faz, por mais que você se esforce, quando você olhar para o resultado, você fala assim, a próxima vez eu vou consertar esse defeito, aquele, eu vou apresentar uma coisa melhor. Então todos os produtos do mercado, eles vão melhorando com o tempo, e isso também vai encarecendo eles. Só que o salário das pessoas permanece o mesmo. Então a inflação é um fenômeno constante, né? E o governo precisa saber como lidar com esse fenômeno. O governo Bolsonaro lidou muito bem a ponto de chegar ao Brasil a comemorar o marco de ter deflação, que é o contrário, né? O preço das coisas estava subindo? Estava, mas os ganhos estavam subindo o suficiente para acompanhar ou ultrapassar. Deflação é quando as pessoas estão ganhando mais dinheiro do que assim, o seu salário está subindo, o preço das coisas está subindo menos, né? Então, a inflação é quando o preço das coisas está subindo, o seu salário não, ou só um pouquinho, né? Então, quer dizer, o Bolsonaro fez o contrário. Agora, com o Lula a coisa está feia. Com o Lula o bicho está pegando, as pessoas estão lá tirando dinheiro da poupança. Esse ano aqui, da série histórica, desde que eles começaram a fazer esses registros de 95 para cá, esse foi o segundo pior resultado. No ano passado, né, em setembro, quer dizer, quando você estava na véspera da eleição, o pessoal falou, cara, ferrou. E arrancou logo 22 bi. Agora, esse ano, o pessoal que estava com receio falou assim, olha, cara, eu vou arrancar, né, foi mais 10 bi que saiu fora. Isso é um sinal terrível, né? Isso daqui é um sinal terrível. A ideia dos produtos bancários, como eu estava falando agora há pouco, é o seguinte, como a inflação é um produto constante, como é que você protege o seu dinheiro? Você coloca ele para render juros. Você dá o seu dinheiro para o banco fala, eu te dou uma graninha, né, para você deixar ele guardado aqui, né? Então, quer dizer, você vai combatendo a desvalorização da moeda com o serviço bancário, né? Você coloca numa aplicação, você coloca no fundo de investimento, coisa do tipo, e o seu dinheiro ele não vai perdendo valor conforme a inflação vai. Se você comprava uma geladeira com aquele dinheiro quando você investiu, na hora que você for sacar aquele dinheiro, o preço da geladeira subiu, mas o que você ganhou cobriu a sua perda. Então o seu dinheiro continua valendo a mesma coisa no mundo real. Para as pessoas tirarem o dinheiro de lá, é porque as medidas econômicas do Lula não estão gerando confiança em ninguém. As pessoas não estão confiando no cara nem no combate à inflação. Você está falando assim, mas o Haddad prometeu que isso e aquilo, que o governo vai funcionar, Congresso isso e aquilo, quer dizer, os caras estão totalmente fora de si. Essa que é a verdade, né? E é claro que agora os bancos começam a sentir no bolso. Eu falei um tempo atrás que os Faria Limers, né, os banqueiros, estavam abandonando o seu Lula, que ele estava isolado, vi algumas notícias, o relatório do Boletim Focus, etc, e falei isso daqui. Agora olha essa daqui, você pensa que esse pessoal não tem prejuízo? Não. Você vai lá no banco, saca 10 bi, os caras ficam... Falou, tiraram 10 bi daqui, cara, como é que eu vou fazer, né? É complicado pro banco isso também, né? Eles começam a sentir no bolso o peso. Agora, esta outra aqui a gente tem que comentar com um pouco mais de propriedade, tá? Vamos lá, vou botar na tela pra gente falar disso daqui mesmo e tá lá, né? É bem sério esse assunto aqui, tá? Tribunal de Contas da União não identifica interesse público em viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. A equipe técnica do Tribunal de Contas da União não identificou interesse público na viagem realizada pelo ex-presidente aos Estados Unidos entre dezembro e março de 23. Olha só, a informação publicada pela coluna do jornalista Paulo Capelli no portal Metrópolis. O custo total da viagem foi 800 mil, incluindo hospedagens, diárias de segurança, aluguel e veículos, contratação de intérpretes auxiliares.
O relatório da Unidade de Auditoria Especializada de Governança do TCU afirma que em nenhum momento foi revelado interesse público que justificasse a viagem. A viagem foi feita após Bolsonaro tomar a decisão de não passar a faixa presidencial para Lula, atual presidente do país. Para preparar a viagem foram mobilizadas 35 pessoas, entre militares e civis. A equipe de auditoria do TCU destacou que, caso confirmada a ausência de justificativa lógica e aceitável para a viagem, Bolsonaro teria descumprido os princípios do interesse público, da moralidade, da legalidade da administração pública. Ótimo, né? Então quer dizer que o pessoal do TCU está procurando lá o fio do cabelo do Bolsonaro para dizer assim, mas ali, aquele dia ele não penteou o cabelo direito, o cardápio do sapato dele não estava corretamente amarrado, né? Quer dizer, a gente está em setembro de 2023 e o Estado permanece perseguindo o pessoal da direita, procurando um pelo em ovo, né? Falou assim, olha, nós não identificamos interesse público, quer dizer, por que ele foi para lá? Quando o Lula está gastando muito mais. E qual que é o interesse público das viagens do Lula? O que está trazendo de benefício para o Brasil? Que eu saiba que está fazendo o Brasil passar vergonha. Mas lá eles mesmos justificam. Falam, não, o Lula tá... ele tá, sabe, ele é do bem. Eu quero saber se o Tribunal de Contas da União vai ter esse tipo de atitude com o pessoal da esquerda também. Porque perseguir só o Bolsonaro é fácil. O Congresso é conservador. Ele tá fazendo o quê? Alô, Congresso? Tem alguém aí? Tá fazendo o quê aí? Por que os ministros do TCU estão fazendo isso aqui? Não precisa justificar, porque cada passo do Bolsonaro é fiscalizado e o Lula pode entrar aí no meio do Congresso, aí no centro, arriar a calça e defecar no chão. Perdão da palavra, perdão da figura de linguagem horrível. Perdão da ilustração cruel. Que os caras não fazem nada. É capaz de falar assim, nossa, ele fez uma escultura. No dia seguinte sai na Folha. Lula defende a natureza e faz uma obra de arte no centro do Senado, da Câmara. E vocês passam lá e ainda dão passam, nossa, que odor maravilhoso. Que essência flutuante da natureza. É desse jeito tá o Brasil. Que Congresso conservador, o quê? Cadê a cobrança pra cima desse pessoal? Vocês falam, o papo é o seguinte, vamos ver se o Bolsonaro fez isso. É verdade, mas não é só ele. Quem é que tá gastando mais com viagem? É o Bolsonaro ou é o Lula? Cadê o interesse público? Cadê os lucros para o Brasil? E quem devia fazer essa cobrança era o Congresso. Porque o Lula, pelas ligações lá que o pessoal da Lava Jato soltou naquela época, quem lembra ele falando do Rodrigo Janot na época? Ele achava que o Janot era empregado dele. Ele achava que o Janot devia agradecimento a ele por ter sido colocado na PGR. O Janot depois veio a público, respondeu, falou que não ele não estava devendo nada pro Lula, que ele entrou lá por ter competência. E o Lula achava que não, que era funcionário dele. O Lula pensa que o Estado é uma extensão da casa dele. Isso tem nome, isso é patrimonialismo. É quando você gasta os bens do Estado como se fosse seu. E o cara tem essa mentalidade. Ninguém vai pra cima dele, ninguém cobra o cara. Ninguém. A esquerda tá nadando de braçada. O deputado da direita abre a boca, o Antônio de Paulo abre a boca e tem o Twitter perdido. A deputada da esquerda chega e fala que criança trans existe. O pessoal do Supremo assim, aí você olha o pessoal da direita, tem alguém vendo? Eu tô com medo. Tá com medo do quê? Se tiver que ser preso, vai preso. Se eu tiver que ser preso, eu vou. Acabou, que se dane. Vai fazer o quê? Vão tirar a sua liberdade? Vão. E que liberdade que eu tô tendo? Desculpa. Que liberdade você tá tendo? Você no Congresso. Não tem liberdade nenhuma. Você tá tendo um fake de liberdade aí. Uma liberdade controlada. Moraes concedeu, né, misericórdia, piedade. Agora, uma coisa é certa. Vamos falar bem a real. Né? O Brasil precisa mudar, mas é mudar tomando consciência. As pessoas exercerem seus papéis. Democracia é o ideal pelo qual você tem que lutar todos os dias. Tá? E é isso aí, pessoal. Jornalismo é coisa séria, mas também é coisa divertida, né?
Ontem eu estive lá no Grow Podcast, a gente falou de uma série de assuntos e eu aconselho vocês que me seguem, que gostam daquilo que eu falo, que gostam do Roveran, que gostam do Bunker, dá uma acessada lá no Grow Podcast, o link vai aparecer aqui, né? Eu vou deixar o dedo aqui por um pouquinho para vocês saberem, o link vai aparecer aqui em alguns minutos, ou alguns segundos, ou se já não apareceu, não sei, mas vai ser aqui, para você assistir lá a minha participação, para ver todos os assuntos que a gente falou sobre uma série de temas dentro da política que aqui não daria tempo, né? Mas lá teve bastante tempo pra gente conversar, tá bom? Então é isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui, obrigado. Você quer ajudar a gente? Tem aqui o Pix do programa, né? A gente tá voltando há pouco tempo, é uma luta diária, né? Pra gente fazer o nosso melhor. O Pix é 11 99 218 5469. Quem Deus tocar o seu coração, faça isso, né? Por favor, vai ajudar a gente, tá? Aqui quer estar sempre junto com a gente, tem o Telegram do Bunker, @Jornal Bunker, lá no Telegram. Vai lá, fica junto com a gente lá, que a gente vai estar sempre junto. Então você fica sabendo de tudo de antemão. E é isso aí, tá? E a gente vai então ficando por aqui. Obrigado, Deus em primeiro lugar. Não sou digno nem merecedor, mas por misericórdia de Deus ele está junto comigo, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, recomendo as orações e a gente volta em breve com a próxima edição da tarde para você. Beijão no seu coração, fui!